Boa tarde, irmãos. Deus abençoa cada um, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Deus abençoa também os nossos visitantes, que estão conosco. A irmã Milene trouxe uma visitante. Deus abençoe, bem-vindo, viu, irmã? E a irmã Inês também trouxe um visitante. Irmã Ezequiel, que Deus abençoa, Deus abençoa a todos os irmãos que estão nos acompanhando através da internet nessa tarde, em toda parte, Ficamos felizes com a presença de vocês conosco aqui nessa tarde. É um culto de ceia. Também queremos convidar os irmãos para estarem conosco em Santa Maria do Herval, dia 23, sexta-feira, culto de ceia. E depois do culto teremos uma janta com um churrasco ali em Santa Maria do Herval. Todos estão convidados para estarem conosco, E também a reunião em Franca, dia 29, 30 e 31 de dezembro e no dia 1º de janeiro de 2023. Todos estão convidados para estarem participando conosco. Apocalipse 3, versículo 14. Deus abençoe os irmãos aí no Monte nos acompanhando, o irmão Francisco, o irmão Telmo e todos que nos acompanham ali. Também o irmão Manuel Josias em Maceió, Alagoas, Deus abençoe, está sempre conectado conosco. Deus abençoe o irmão Manuel Josias, os irmãos do Rio de Janeiro, do Pará, lá de Medicilândia, irmão Joília, irmão Carme e o filhinho, que Deus abençoe vocês aí também em Altamira. Deus abençoe os irmãos em Capão da Porteira, Viamão, os irmãos de Santa Maria do Herval sempre conectados, de Bom Jesus, Santa Maria da Boca do Monte. Que Deus abençoe a todos, no nome do Senhor Jesus. Apocalipse 3. E ao anjo da igreja que está em Laodiceia escreve. Apocalipse 3, versículo 14. Isto diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem deras fosse frio ou quente. Assim, porque és morno e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Como dizes, rico sou e estou enriquecido, e de nada tenho falta, e não sabe que és um desgraçado, e miserável, pobre, cego e nu? Aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo, para que te enriqueças, e roupas brancas para que te vistas, e não apareça a vergonha da tua nudez. E que unja os teus olhos com colírios para que vejas. Eu repreendo e castigo a todos quanto amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Eis que eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. Ao que vencer, lhes concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Pai Celestial, abençoa a leitura da sua palavra em nossos corações, em nome do Senhor Jesus. Amém. Poder sentar, meus irmãos? No versículo 14, Deus disse para João, escreve, E em todas as eras, ele disse, escreve. Escreve. E ele pegou a caneta e escreveu. Apocalipse 10 e 4, ele disse, não escrevas.
Havia uma mensagem que era para ser escrita. Havia uma mensagem que não era para ser escrita. E quando os 7 trovões acabaram de omitir as suas vozes, eu ia escrever, mas ouvi uma voz do céu que me dizia: sela o que os 7 trovões emitiram e não o escreva. Você pode ver Apocalipse 10 também, ele disse: não seles, seles a palavra dessa profecia, né? Apocalipse 22 ele disse: não seles. A bênção da gente ter um profeta, né? Porque um profeta esclarece. Você não volta lá atrás para fazer uma pergunta. Quando o profeta esclarece, você toma Deus em sua palavra. Porque o importante é tomar Deus em sua palavra. Quando você toma Deus em sua palavra, você e Deus é um. É como um casamento. O homem e a mulher se casam para se tornarem um. Às vezes os homens não entendem o porquê, como é que se torna um, né? Para se tornar, fazer uma peça como esse microfone aqui, essa peça, para ela se fundir, ela tem que ser do mesmo material. Você não pode fundir com outro tipo de material. Então, ele tem que se fundir com aquele mesmo material para se fundir aquela peça. Então, falamos de participação, né? Participação. Existem negócios, como o casamento, que Deus está. Quando você busca Deus, existem coisas que Deus não está. Existem coisas que Deus não está ali. E, às vezes, nós fazemos negócios que Deus não está no negócio. Nós fazemos negócio, não vai dar certo, porque Deus não está. Agora, quando você reúne a esposa, os filhos, coloca o negócio diante de Deus, nós não podemos ir pelo palpitar, por um impulso dos nossos corações. Nós temos que colocar em primeiro lugar Deus. E você ora. Irmão Branda disse: eu reunia a esposa e os filhos. E ele disse: nós colocava no meio a foto, essa que Offer me desenhou, e nós ficávamos na volta, né? E não era idolatria, a gente orava. Parece que isso morreu entre os cristãos. Eu ia fazer uma viagem, qualquer negócio. É como a mulher dizer assim: eu estou saindo, né? Ela não se sentar com o marido e dizer: olha, eu preciso de ir em tal lugar, tá, e fazer isso e aquilo. É como o marido dizer assim: olha, eu já estou indo, já volto daqui a 3, 4 dias. Isso aí não é o casamento que os dois se tornam um. Esses dois não é um. Não. Em nenhum sentido. Em nenhum sentido. Nos teus negócios, você tem que ser um com tua esposa. Você tem que ser um com teu marido, né, nos teus negócios. Eu admiro, né, irmãos que me liga, me pede oração, para orar por determinado negócio que vai fazer, compra de uma casa, de um carro, casamento. A gente ora. O pastor ora, ele não decide. A decisão parte do casal. Porque eles oram, né, e eles pedem uma oração do pastor, mas eles têm que orar. Decidir. É assim que funciona. Os dois se tornam um, como Cristo e a sua palavra. Os dois são um
porque os dois estão de acordo. Por isso, a última era da igreja é a era do amém. Amém, amém, amém. É o Deus do amém. Por isso ele disse, não escrevas. Em Salmo 119, versículo 11, ele disse, escondi a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. Então, você coloca a palavra no coração. E a palavra é Deus. E Deus vai falar de dentro do seu coração. Agora, o que Deus fala de dentro do coração concorda com a palavra escrita. Concorda. Você pensa que Deus falou em voz alta para o profeta? Não, ele fala no coração. Então, aquilo que ele fala no coração concorda que aquilo é Deus. Aí você diz, Deus falou, mas não concorda com a palavra. Isso não é Deus. Como é que Deus vai falar e não concordar com a palavra? É o sonho, não concorda com a palavra, não é Deus. Isso vem das suas próprias imaginações, vem da sua cabeça. Então, tudo aquilo que concorda com a palavra, nós falamos esses dias atrás, aquilo é Deus. Você sente Ele falando com você, porque Ele está em cada coração. Ele disse em São João 12, 38, para que se cumprisse a palavra do profeta Isaías que diz, Senhor, quem creu na nossa pregação? E a quem foi revelado o braço do Senhor? Por isso não podiam crer. Então Isaías disse outra vez, cegou-lhes os olhos, endureceu-lhes o coração, a fim de que não veja com os olhos e compreenda no coração e se converta, e eu os cure, e eu os salve, e eu os liberte. Aí chega um ponto que Deus cega aquele homem, aí chega um ponto que Deus cega aquela mulher, Deus cega aquela igreja, Deus cega aquele ministério. Aí o que acontece é um ministério sem Deus. É um ministério, é uma arca sem Deus. Quando Davi estava trazendo a arca, o irmão Brando disse que Deus não estava na arca. Só o símbolo que estava na arca. As tábuas da lei estavam na arca. A vara de Arão que floresceu estava na arca. O vaso de maná estava na arca, como memorial, mas Deus não estava. É como você pode escutar a mensagem a noite toda e Deus não está na mensagem. Pode ler a Bíblia o ano todo e Deus não está ali naquela Bíblia. Porque Davi estava fazendo um serviço para Deus fora da sua vontade. Deus não estava ali. Eram orações, aparência de fidelidade, mas Deus não estava naquele negócio. O povo muito santificado, muita música, muito louvor, muita dança. Porque o povo agora é a nova onda. Eu passei por isso nos muitos anos, que a gente corria em volta da igreja, pulava, e o povo da mensagem nos criticava, que nós éramos pentecostais. Hoje eles viraram pentecostais, hoje eles são aqueles que pulam, que correm. Eu tive aquele tempo lá na Pentecostal Unida, quando eu pregava aqui na igreja do bispo John, a gente corria na igreja, pulava. Era uma dança sem Deus. Hoje o povo da mensagem está fazendo o que a gente fazia lá no passado, quando eles nos chamavam de pentecostais, de denominacionais. Nós estamos vivendo num nível muito mais elevado do que o pentecostalismo, meus irmãos.
muito mais elevado. Eu vi um irmão da África postou esse parágrafo e eu copiei. O estandarte 132, o que necessitamos essa noite é de uma outra coluna de fogo pairada sobre a igreja novamente essa noite. De modo que os olhos cegos do povo sejam abertos e possam ver. Que eles possam ver. Não há emoção. Porque o povo, ele te inspira, te emociona. Quanto mais povo, mais você fica emocionado. Você não precisa nem de uma nota para pregar. Quanto mais gente. Agora é uma inspiração do povo. É como os políticos, eles são inspirados pelo povo para falar. Eles são ovacionados pelo povo, aplaudidos, e aquilo vem uma inspiração. É um espírito. A música também te inspira. Mas ainda Deus não está nisto. Deus está em sua palavra. Diz para aquele padre, né, irmão Brana, Deus não está na igreja, Ele está na sua palavra. A palavra que vem para te inspirar. Porque a palavra do dia é Deus. A palavra de ontem já não é Deus. O maná de ontem hoje é podre. Por isso Deus disse para Moisés, não guarde o maná para o dia seguinte. Porque no dia seguinte eu tenho um maná novo. Mas o povo é sempre teimoso. O povo guardou o maná para o outro dia. O pão era bom demais. E no outro dia tinha bicho. Estava bichado. O irmão João está fazendo a leitura dessa era de Laodiceia. E tremendo, né? A leitura. Que tremenda também é a era laodiceana. Você vê que João, quando ele viu esta era, ele ficou admirado. E o anjo disse, por que te admiras? Ele pensou que era a igreja. O irmão Brana também viu essa visão. Veja que João ficou admirado. Veja Apocalipse capítulo 17. Quando ele viu a grandeza desse dia. O profeta diz no 89, assim, fala acerca da riqueza na igreja, porque nunca tem havido um tempo de tanta abundância. Os belos santuários são multiplicados em números como nunca até então. Nunca houve um tempo na mensagem. Antigamente a gente tinha os salões alugados. Porto Alegre tinha lá um prédio alugado, lá um prédio velho. Deus trabalhando ali naquela mensagem de santificação. E em toda parte, São Paulo tinha na Rua da Figueira, um prédio alugado, Deus trabalhando naquela mensagem de santificação. Um programa de rádio alugado, Deus trabalhando ali naquele programa. Hoje, somos possuidores de rádio, de televisão. Hoje nós somos donos, temos os melhores prédios, os melhores santuários, os melhores edifícios, de milhões de reais, milhões de dólares. Só o nosso falecido Souto Santiago construiu um em Porto Rico de 300 milhões de dólares. A tenda. E assim nós vemos em São Paulo, Goiânia, Chapecó, Joinville, Curitiba. Agora veja o que diz o profeta.
Meu Deus, o povo não quer mais. Eles não vão mais ler Era de Laodiceia nessas igrejas. Você sabia disso? Você pensa que vão mais ler Era de Laodiceia? Botar foto do irmão Branham ali, botar um crucifixo ali, botar a nuvem ali? Não. Eles querem que o povo venha. Essas coisas tiram o povo. E os diferentes grupos contendem entre si para ver quem pode construir o maior e mais belo edifício. Cada um quer construir um melhor do que o outro. Cada um. Edifícios suntuosos, belos. Você sabe que o povo olha, né? Os discípulos, sem o Espírito Santo, eles disse, Senhor, mas esses edifícios, isso aqui não ficará pedra sobre pedra que não seja derribada. Veja o que é o homem sem o Espírito Santo. Pedro, Tiago, João, eles não tinham o Espírito Santo, eles se admiraram das construções. Vem cá, será que nós vamos construindo também? O irmão Branham recebeu um cheque entre os anos 40 e 50 de $5 milhões para construir o maior edifício, o maior tabernáculo do mundo. O Espírito Santo desceu no coração dele e disse assim, eu não te chamei para isto. Eu não te chamei para isto. O irmão do irmão Branham veio no ouvido dele e disse, Billy, mas não é 5 mil, é $5 milhões. É 5 milhões. Hoje, 25 milhões de reais, mas $5 milhões, há mais de 60 anos atrás, era muito dinheiro. E ele mandou o homem guardar o dinheiro. Voltou para o seu tabernáculozinho, depois fez uma reformazinha. Constrói centros educacionais no valor de incalculáveis milhões, e esses edifícios são usados apenas 1 ou 2 horas por semana. Ora, isso não seria uma coisa tão terrível, mas é que eles esperam que este pequeno tempo gasto pelas crianças no terreno da educação substitui as horas de treinamento que deviam ter sido dadas no lar. Eu espero que vocês entendam o que é o treinamento dado aos filhos no lar. O dinheiro tem fluído para dentro da igreja tão abundantemente que diferentes denominações são possuidoras de ações e bônus. Fábricas, poços de petróleo e companhia de seguros, elas têm canalizado dinheiro para fundo de previdências e aposentadorias. Hoje temos pregado para ver se essa mensagem penetre no coração das pessoas. Não é uma mensagem de prosperidade, para você prosperar. Se Deus te viu uma pessoa próspera, Ele vai te dar, mas você tem que prosperar espiritualmente, ter a fé de arrebatamento. Porque nós tivemos anos batendo em cima da tecla da santificação e nós produzimos um povo santificado, que nunca atravessaram o Jordão, que nunca receberam o batismo do Espírito Santo. Hoje nós temos batido na tecla da revelação, porque a hora é o tempo. Porque Ele, quando Ele vem para uma noiva revelada. Por isso a igreja bate nessa tecla, o ministério bate nessa tecla. Você sabe, ele disse aqui, a maioria não pode suportar isso e permanecer com seus grupos opressores. Não se esqueça que essa é a última era. Nós sabemos que essa é a última dispensação, porque Israel já voltou para a Palestina. Se cremos que ele em verdade está vindo, então deve haver qualquer coisa errada
com aqueles que estão construindo prédios tão vastos. Se nós cremos que Ele está vindo, deve ter alguma coisa errada com aqueles que estão construindo prédios tão vastos. Faz até alguém pensar que essas pessoas planejam ficar aqui para sempre, ou que a vinda de Jesus está a centenas de anos no futuro. Será que esse povo eles têm acordado para a verdadeira mensagem desse tempo? Ou Deus os cegou como cegou a Israel, para que não visse o Messias, para que os gentios pudessem ver e abraçar essa salvação? Assim Ele cegou a igreja, para que a noiva pudesse sair do sistema. Sabe você que hoje em dia a religião é conhecida como um grande comércio? É um fato concreto que já estão colocando gerentes de negócio nas igrejas para cuidar das finanças. É isto que Deus deseja? Não nos ensina a sua palavra no livro de Atos que 7 homens cheios do Espírito Santo e fé servir o Senhor nos assuntos de negócio? Você pode ver seguramente porque Deus disse: tu dizes que é rica, eu nunca disse assim. Há programas radiofônicos, programa na televisão e numerosos esforços da igreja que estão custando milhões e milhões de dólares. O dinheiro cai nas mãos da igreja em abundância e os membros aumentam juntamente com o dinheiro. Quanto mais dinheiro, mais aumenta a igreja, vai aumentando em números. Porque há um espírito, há uma influência. Há uma influência. No entanto, a obra não é feita como era feita quando não havia dinheiro, mas havia homens apoiados exclusivamente na capacidade dada pelo Espírito Santo. Há pregadores pagos, assistentes pagos, ministros de música e educação pagos, coros pagos, zeladores pagos, programas de entretenimento, tudo custando grandes somas. Não obstante tudo isto, o poder está descrescendo. E o poder não existe mais. E Deus, não existe mais a morte. Quando Uzá foi tocar na arca, porque estava sendo os bois estavam tropeçando, morreu. Aí Davi teve que parar, porque quando a morte há uma parada. Por isso há entre vós muitos fracos e doentes e muitos que dormem, que estão mortos. Pastores mortos, evangelistas mortos, tomando a ceia indignamente. A igreja está rica, mas o poder não está nela. Deus age pelo seu Espírito, não pela quantia de dinheiro ou de talento na igreja. Quero agora mostrar-lhes quão diabólica tem se tornado esta ânsia de dinheiro. O dinheiro é bom, resolve os problemas, mas deixa Deus administrar ele. Não tente administrar sem Deus. Senão, através do dinheiro vem a destruição dos lares, dos casamentos. O dinheiro leva à destruição. Leva a pessoa a pensar que pode. E ele é aquele que soluciona o problema, mas ele não é Deus. Aí o profeta disse aqui, é uma ânsia, é uma ganância. E os membros ficam na ganância pelo dinheiro, por possuir, por ter os membros que pagam mais dízimos. Aí vem a acepção de pessoas. Aí Deus não está mais. Aí a pomba toma o seu voo e vai embora. Isso é a mensagem.
Isso aqui é escutar a fita do profeta. As igrejas todas têm se esforçado em grande maneira para obter mais e mais membros, não é verdade? Especialmente entre as pessoas mais prósperas. Por toda parte se encontra fervor para fazer a religião tão atrativa e encantadora, de modo que os ricos e os educados e todos que têm prestígio mundano entre e sejam ativos na igreja. Não pode entender que se a riqueza é o critério de espiritualidade, então o mundo já tem tudo de Deus. A Igreja Católica está cheia de Deus. Se os números, a riqueza é critério de espiritualidade, então eles têm Deus. Então, se eles têm Deus, a igreja não tem nada. Tu dizes, estou rico e abastado. 96 da Laodiceia. Isso significa, literalmente, eu tenho as riquezas espirituais. Isso parece ser o milênio com as ruas de ouro e a presença de Deus, mas eu duvido que seja assim. É a igreja verdadeiramente rica em coisas espirituais de Deus? Vamos examinar essa jactância desse século XX. Vamos examinar isso tudo à luz da palavra. Eu estava vendo algo aqui na mensagem, a arca sem Deus, fazendo serviço para Deus, porém fora de sua vontade. Agora vejamos o que aconteceu em 79. Embora sua emoção religiosa e coisas foram grandes, Davi estava emocionado. Trazer a arca para Jerusalém, era o seu sonho. Fez uma festa, era uma inauguração, mas ele não consultou a palavra. Ele consultou os capitães, o exército, mas não consultou a palavra. É aquilo que eu estava falando. Você vai fazer algo, e você é casado, e não consulta a mulher, não vai dar certo. Vai dar morte, vai dar tristeza. Foi o que Davi fez, não consultou a palavra. Marido e mulher é um tipo de Cristo e a igreja. Aí você faz a coisa da sua cabeça. Faz seus negócios. Lembre que você é casado com Cristo. Ele estava emocionado, suas invenções foram grandes, suas cruzadas foram grandes, seus cânticos eram grandes, suas danças eram grandes, seus gritos eram grandes. Oh, glória! Suas músicas eram grandes. E ele possuísse a arca, o que há de bom na arca sem Deus? Eles tinham a arca, tinha tudo. Mas veja, só por não consultar a palavra, o profeta que estava na terra, Natã, Deus não estava naquela arca vindo. Mas na arca tinha o vaso de maná, a vara de Arão que floresceu, os grandes símbolos, as tábuas da lei. Nós temos as fitas do profeta, os livros, a Bíblia, mas não tem Deus. É somente uma caixa de madeira, somente papel. Deus é vida. Se não tem Deus, é só papel. Se não tem Deus, CD é só uma matéria-prima ali. Ele diz somente uma caixa de madeira, 2 tábuas de pedra. Aquilo é como tomar ceia e ser batizado. Que bem faria ser batizado sem se arrepender primeiro? Que adianta tomar ceia e se tornar um hipócrita, se você não vive a vida e crê no descanso da palavra de Deus? Tome parte, e não do restante disto. Isto mostra que há algo errado.
É importante o exame, ver que tem algo errado e acertarmos. Errei, não vou cometer mais esse erro. Errei, mulher, errei, meu filho, errei, minha filha, errei, marido. Não vou cometer mais esse erro. Oh Deus, errei. Quero ser batizado em nome do Senhor Jesus Cristo. Foi batizado errado, fui enganado. Abra meus olhos, Senhor. Você sabe que o irmão Brana não foi um homem ganancioso. Mas um dia, ele disse: há poucos dias, quando eu saí do lugar mais bonito e suntuoso que já vi em toda a minha vida, foi o grande edifício do nosso irmão Ororopt. Quando eu vi aquele duro mármore, sem nenhuma janela em parte alguma, mas da forma que ele foi edificado, mensagem eu sei, 31. Eu já estive em Hollywood, e já estive em palácios de reis, e já estive em quase todas as partes em que eu poderia estar, ao redor do mundo, e toda ostentação. Lindos lugares e casas, mas eu nunca vi nada, nenhum lugar que se comparasse de algum modo com aquele, o grande edifício de Ororopt. Ele parou, ele começou a olhar. E quando você para, tem um camarada que para do seu lado, chamado Satanás. Disse: e aí, olha só, todos eles aprenderam contigo. Eles eram menino ainda, foram consultar a ti. Olha como eles cresceram. Olha você, aquela igrejinha lá em Jeffersonville. Hein? O rapaz parou do lado ali. Às vezes ele para do lado e diz: está vendo? Está vendo? Você não foi para frente mesmo com essa mensagem aí. Novo nome, essa coisa difícil de entender. Está vendo nós? Nós temos avançado. Agora, se você é como Eva e disse assim: mas eu não tinha pensado nisso. Mas se você é como Cristo, você vai dizer: para trás de mim, Satanás. Então ele disse, como os pequenos fios de alumínio foram tramados, unidos no interior. E eu nunca vi nada tão ostentador em toda a minha vida. Quando eu passei por ali, passei minha mão pelas colunas, pelas pilastras, e era de um magnífico granito, todas em forma de trindade de Pai, Filho e Espírito Santo. As esculturas daquilo, todas aquelas coisas. Acabei de chegar lá do irmão Tommy Osborne e vi a sua grande obra poderosa ali para o Senhor. Parei do lado de fora, olhei de volta para aquele edifício e pensei: Deus, com certeza me tornei um hipócrita. Com certeza me tornei um rejeitado em algum lugar, pois o ministério desses homens saíram do meu. E eu pensei: o que acontece? Talvez eu seja muito incorreto, Senhor, que tu não pudesse confiar em mim nada assim. Até mesmo os pequenos, poucos dólares que tu me permitiste pagar pelas campanhas e coisa. Agora eles estão tentando me mandar para a cadeia por causa disto, por causa daqueles impostos. E porque sou hipócrita, e porque sou uma pessoa incorreta. Ele começou a se culpar, não se vitimizar, se tornar uma vítima, não, se culpar mesmo. Eu estava em um monte de cinza, como esteve Jó no passado. Quando parei ali do lado de fora, dificilmente conseguia tomar meu fôlego, com tanta majestade que um pobre garoto nascido em uma cabana, um pentecostal, poderia fazer e trazer aquilo para dentro daquele edifício gigantesco. E eu pensei: oh Deus, talvez eu não seja digno. O irmão Bruno parou para o moço com aquela tenda toda esfarrapada, tentando pregar, e agora?
construindo um prédio de milhões, de 50 milhões de dólares, naquela época. Nem os palácios dos reis se comparava àquele prédio, aquele tabernáculo. É como diz o Salmo 73, os meus pés quase se resbalaram, como eu comecei a ver a prosperidade dos ímpios. E eles batizando erradamente, dando a ceia errado, e prosperando da forma que prosperam. E nós fazendo tudo de acordo com a palavra. Oh, Deus! Logo então, uma pequena voz veio através daqueles corredores e disse: mas eu sou a sua porção. Que bom ouvir aquela pequena voz. Mas eu sou a sua porção. Oh, que essa voz sempre fale dentro de você. Eu sou a sua porção. E constrói na África, nos Estados Unidos, no Brasil. E Deus, temos a mensagem. A arca também tinha as tábuas da lei. Tinha a vara de Arão. Tinha um vaso de maná, mas não tinha Deus. Não tinha Deus. Davi pensou que estava certo. Este é o problema de um ministério sem Deus. Pensar que está certo. E o irmão Brana disse que ele começou a esmorecer, olhando aquilo. E ele dizendo, mas eu fiz tanto. Eles aprenderam comigo. Eu sou um fracassado. Onde eu tenho errado, Senhor? Eu não tenho conseguido isso. Eu sou a sua porção. Em outra mensagem ele disse que a voz veio e disse, olha para cima. Sua porção é lá, não é aqui. A deles é aqui. Eles já estão recebendo o seu quinhão. Agora a sua é lá. Vamos ficar de pé, irmãos. Eu tinha muita coisa ainda para ler, mas isso é o suficiente. Querido Deus, Tu é a nossa porção, Senhor. Obrigado por essa tarde. Obrigado pela mensagem. Obrigado pelos Teus filhos aqui presentes, os que estão através da internet. Dê a graça, a bênção, a força para cada um. Dê o ânimo, Senhor. Teus filhos, eu creio que o Senhor nos deu essa palavra para ajudar os Teus filhos. Tanta coisa que vê na internet hoje, a prosperidade dos incrédulos, dos ímpios. E o profeta também viu isto, meu irmão. O profeta viu, meu Deus. E Tu vem nos falar que o Senhor é a nossa porção. Somos agradecidos a Ti, Senhor, por tudo. No nome de Jesus Cristo.